Como utilizar o piso tátil na sua calçada? Eu preparei um manual contendo as principais recomendações da NBR 9050 para tu adaptar no teu projeto. Quais são os principais aspectos, então, da sinalização tátil ou piso tátil que a gente precisa conhecer na hora de começar um projeto? Então, esse material foi preparado com base nas nossas normas, né? A nossa NBR 9050, que foi revisada em 2020, as outras normas que dizem respeito também a essas questões, né? Diretrizes para instalação, projetos, né, em relação à acessibilidade e também aos manuais existentes da nossa Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana. Então, a sinalização tátil e visual no piso, ela pode ser ou de alerta ou direcional. Tá? Qual é a diferença entre elas? A cor das plaquinhas, né, gera discrepâncias em função da má interpretação da norma, que diz o seguinte, que a cor da placa deve ser detectável por contraste tátil e contraste visual. Então, o contraste tátil vai ocorrer por meio daqueles relevos, né? E o contraste da luminância com as superfícies que são vizinhas àquela placa, com as superfícies adjacentes, tanto em condições secas quanto molhadas. Então, isso vai acontecer em função de contraste de cor. É por isso que se utiliza a cor amarela, justamente porque pessoas que têm uma perda visual não muito grande, tem pessoas que não têm 100% de perda visual. A cor amarela é uma das mais facilmente detectadas e por esse motivo, então, se recomenda essa utilização, mas não existe obrigatoriedade de que as placas sejam amarelas. A obrigatoriedade que a norma traz é que ela seja de bom contraste visual com essas placas de piso, o tipo de piso adjacente. Então, quais são as regras para colocação? Quando a gente fala do piso tátil direcional, que é aquele que tem as linhas, as réguas, né? Esse é o piso que deve ser colocado no sentido do deslocamento das pessoas. Essa placa, ela vai dar a continuidade e a maneira como as pessoas devem se deslocar. Principalmente quando a gente tem uma ausência ou descontinuidade da linha guia que é identificável, né, para indicar quais são os caminhos preferenciais de circulação das pessoas. Então, o contraste tátil e visual dessa sinalização direcional vai consistir nesses relevos lineares que estejam regularmente dispostos. Isso é importante porque as placas não devem sair desse alinhamento, tá? Existem algumas regras também para o tamanho das placas, então não se aceitam placas muito grandes e esse é um cuidado, né, que a gente tem que tomar justamente quando a gente faz a paginação do piso da calçada. Esse é um outro vídeo que tem aqui no canal que pode te ajudar. Então, o recomendado para o tamanho da placa é que ela tenha entre 25 centímetros a 40 centímetros. Então, não são permitidas placas que sejam muito grandes e nem muito pequenas. Tem que tomar cuidado com o fabricante do qual vocês vão encomendar essas placas aí, porque tem muitos que não estão produzindo os pisos seguindo essas regras aqui. Com relação ao piso tátil alerta, que é aquele que tem as bolinhas, a gente tem mais regras para aplicar. Por quê? Justamente o contraste tátil, que é a bolinha, ele sinaliza o alerta. E aí a gente tem uma série de uma sequência, né, de possibilidades de utilização, que são informar a pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco para ela, como algum objeto no passeio que não seja detectável pelo uso da bengala ou pelo cão-guia. Segunda situação, orientar o posicionamento adequado da pessoa que tem a deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento,
como caixas eletrônicos, como algum tipo de serviço. Então, essa letra B, ela se refere mais a ambientes internos, né? A C, mudanças de direção ou opções de percursos que as pessoas possam vir a ter. Depois a gente vai detalhar um pouquinho mais essa opção. A D, indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas, que são difíceis de serem vencidas esses desníveis de circulação vertical. E indicar a existência de patamares nas escadas e rampas em espaços públicos e indicar as travessias de pedestre, que são locais de risco, né, e que devem ser alertados, então, corretamente, tá? Também temos algumas regras para disposição das bolinhas, né, que sinalizam o alerta. Então, a gente tem aí, conforme a norma, tamanhos específicos e regras para colocação, então, dessa sinalização. A situação mais típica é a gente ter o piso tátil direcional centralizado na faixa livre da calçada. Isso é o mais corriqueiro que a gente vai ter. Se a gente acertar só isso, já tá bom, porque geralmente a gente vê o piso tátil às vezes grudado no meio-fio, ou o piso tátil direcional grudado no alinhamento das edificações. Imaginem a pessoa que tem deficiência visual andando junto ao meio-fio, o risco que ela vai correr. Ou a pessoa andando grudada no alinhamento de um muro ou junto a uma edificação. Não é isso que a gente deve projetar e não é isso que a gente deve proporcionar para os usuários do espaço público da calçada. Tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre as questões de calçadas. Então, essa é a situação mais típica que a gente vai ter. E com relação às situações atípicas, a gente vai detalhar um pouquinho mais aquela opção da letra C, que se refere a informar as mudanças de direção e opções de percursos que os deficientes visuais vão ter. A primeira que a gente vai ver é a dobra 90 graus, quando a pessoa tem duas opções de rota, né? Ela chega aqui e ela pode dobrar. Então ela tem uma rota e outra rota. Como é que a gente sinaliza isso? Geralmente esse caso está nas esquinas, né? A pessoa está vindo num sentido e precisa dobrar numa outra direção. Como é que a gente sinaliza isso? Piso direcional, centralizado na faixa livre, chega na esquina e vai encontrar 4 placas de piso alerta. As placas de piso alerta estão alinhadas com o piso direcional por fora, sendo que tem uma placa alerta saliente nessa direção. É como se formasse um ângulo de 90 graus aqui, tá? É isso que o deficiente visual vai sentir com o tato, né? É por isso que é tátil, né? Então a gente tem o alerta, 4 placas, a gente tem o direcional, 4 placas de alerta e segue o direcional no outro sentido. Gente, eu trouxe essa situação aqui para a gente verificar o quanto isso está errado. Por quê? Porque a pessoa que tem deficiência visual, ela não vai conseguir entender que essa saliência pequena aqui vai representar a dobra a 90 graus. A gente tem que ter uma placa sobrando nessa direção para ela conseguir encaminhar. Então o piso de alerta ele tem que encaminhar e ficar alinhado por fora para que haja aquela sobra de placa aqui nessa direção. Então isso aqui não está correto, a gente não centraliza o piso direcional com relação ao alerta e sim alinha ele por fora, tá? E quando a gente tem 3 opções de rota? Tô vindo numa direção, posso dobrar ou posso continuar naquela direção. Quando a gente tem essa situação, nós temos um ângulo de encontros de 180 graus, né? Acontece quando a gente tem, às vezes, um encontro de uma calçada com uma rampa, um rebaixo do meio-fio, ou com relação a acesso a algum lote público. Então, existe aqui um lote público, a pessoa está caminhando na calçada, ela quer entrar num lote público aqui. Então, para essas situações, a gente vai ter o piso direcional, 6 placas de piso alerta, o piso direcional que sai da placa central do alerta nesse sentido e o piso direcional no outro sentido. Então a pessoa que quer ir caminhar, não quer acessar esse local aqui, vai seguir reto e essas placas estão todas alinhadas aqui por fora. As placas salientes aqui, essa e essa,
acabam encaminhando e direcionando todas as opções de rota que esse deficiente visual pode ter. Então, de novo, né, para ressaltar, não devemos centralizar o piso tátil direcional com relação ao alerta, essa opção não está correta. E também existe a situação quando a gente tem 4 opções de rota, são os encontros 360 graus. Pode acontecer em acessos a lotes públicos, em acesso a passagens de pedestres. Nesse caso, a gente tem 9 placas de piso alerta. Então, a gente está vindo com o piso direcional, encontramos 9 placas de piso alerta, todas as saídas estão centralizadas com as placas centrais e existe uma placa de piso alerta saliente com relação a esses alinhamentos. Então, essa é a opção correta, as placas estão todas alinhadas, inclusive isso aqui ajuda muito mais quando a gente está paginando o piso da calçada. Então, como é que ficaria ali, né, para a gente ver numa situação real um cruzamento, né, uma esquina de uma cidade. A gente está vindo aqui com o piso direcional, encontramos 6 placas de piso alerta, direciona para a rampa, para o rebaixo de meio fio. Ou não quero atravessar a rua aqui, eu vou dobrar. Tô vindo com meu piso direcional, 4 placas de piso alerta para seguir na outra direção. Então vai ter um outro vídeo aqui depois que vai ajudar a gente a ver essas diferenças de projeto dos rebaixos de meio fio. Então espero que esse vídeo tenha esclarecido as dúvidas que possam vir a surgir quando a gente está especificando ou paginando a sinalização tátil nas nossas calçadas. Bons projetos! Se tu gostou do vídeo, achou que esse vídeo pode ser útil para ti, pode compartilhar com os teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.